Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Bom, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Daniel e ainda faço alguma coisa aqui na Bluesoft. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento de hardware, começar a ver se eu faço uma série de palestras sobre desenvolvimento de hardware. O pessoal já ouviu falar bastante sobre, deve ter ouvido falar sobre Arduino, Raspberry Pi e tudo mais, que são placas para quem está querendo aprender a trabalhar com hardware. Eu vim falar sobre um pouquinho sobre isso hoje. As placas de desenvolvimento, tá? Elas já existiam, placas de desenvolvimento de hardware já existiam há mais tempo, mas se popularizou principalmente quando veio o Arduino. O Arduino foi a primeira placa, vamos dizer, que ficou mais popular, por causa que ela teve um objetivo um pouco diferente das placas que vieram antes, que é focado no estudante. O Arduino, na verdade, foi desenvolvido por um professor italiano de faculdade, que queria um dispositivo que ajudasse a ele dar aulas. As placas que existiam antes eram todas voltadas a projetos de engenharia, então elas não tinham as facilidades que vieram depois. Por exemplo, elas têm uma IDE já própria para trabalhar, as outras também já tinham, mas essa é uma IDE facilitada, onde quem já trabalhou com Arduino você escreve teu código, tem um botão e o código já está rodando, não tem muito mais o que fazer. Eles vêm com shields, normalmente essas placas elas já têm, vamos dizer, acessórios. Então você compra o teu Arduino, você compra... você pode comprar placas, vamos dizer, acessórios, placas de rede, para ligar dispositivos, para ligar relés, luzes, tomada e por aí vai. E principalmente no caso do Arduino, vasta documentação. Hoje, se você buscar na internet, você vai encontrar como eu faço praticamente qualquer coisa que você resolva fazer. Você vai encontrar um tutorial, vai encontrar alguém explicando como que aquilo lá pode ser feito. Bom, existem na verdade dois tipos quando a gente fala nesses tipos de placas de desenvolvimento ou placas para aprendizagem, você pode dividir em dois tipos basicamente. As primeiras são as placas que são microcontroladas, por exemplo, Arduino e placas similares. Quais são as características delas? Primeiro, elas não possuem sistema operacional. Eu não tenho um sistema que eu vou ligar elas, vou botar, vou carregar um aplicativo. O aplicativo, na verdade, ele é gravado dentro da placa. Você ligou a placa, o aplicativo já está rodando. Normalmente elas trabalham bem com aplicações que são de real time. Então são aplicações que são muito sensíveis a tempo. Por exemplo, alguma coisa tem que acontecer 10 milissegundos depois do que aconteceu agora. Isso eu consigo marcar, deixar isso bem delimitado. Em outras placas já é um pouco mais difícil. A programação é mais próxima do hardware, mesmo existindo bibliotecas e as ferramentas e tudo mais que ajudam bastante a quem está aprendendo, você ainda está trabalhando muito próximo do hardware mesmo. Então são os meus pinos de I/O, são os meus contadores, as memórias, as posições de memórias e por aí vai. E tem a camada de abstração da IDE, que é exatamente esse auxílio da ferramenta, das ferramentas, das IDEs que o pessoal tem para abstrair o hardware, porque vamos dizer, nas placas antigas, às vezes eu tinha que ler uma documentação, às vezes 300, 400 páginas de documentação, antes de começar a escrever uma linha de código. E para um estudante isso aí é totalmente inviável. O cara, se der um livro desse tamanho para ele, fala, lê aí, e depois você começa a programar. O cara joga o livro fora e não vai fazer mais nada. Tem alguns exemplos, o mais emblemático dessas placas é o Arduino. Esse caso aqui, esse primeiro, que é o Arduino Uno, o Arduino Micro. Esse aqui redondinho chama LilyPad. E o Arduino, esse aqui é o Mega, é uma versão maior, e ele é o Mega ADK, que é para você ligar com Android. Então você tem um celular, um tablet, ele já tem algumas funcionalidades para integrar, ter uma comunicação direta com esse celular. Só para vocês terem uma ideia, todos esses aqui são Arduinos oficiais, tá? O Uno é o mais, vamos dizer assim, já seria a terceira versão, mas seria a placa original. Esses aqui vieram depois. Para vocês terem uma ideia mais ou menos de preço, hoje,
Um Arduino está custando 20 euros, o Micro 18, o LilyPad 16 e esse aqui que é mais parrudão 44. Que mais que tem então no caso do Arduino? Primeiro, grande aceitação, porque ele entrou no mercado para isso, para auxiliar a aprendizagem. O pessoal recebeu bem essa ideia, então hoje você encontra documentação, tutorial, tudo na internet, bastante coisa. Ele é um projeto que eles chamam de Open Hardware, ou Open Software, que na verdade o que acontece? O projeto, a documentação dele é toda aberta, então por exemplo, eu quero saber como ele é feito internamente. Eu posso ir lá no site pegar todas as explicações como é que ele é feito. Se eu quiser fazer um igualzinho, tem um projeto lá. Nem todas as placas são feitas desse jeito. Ele tem um grande número de shields, que são aquelas plaquinhas. Eu trouxe algumas aqui, inclusive para vocês poderem ver depois. Que são aquelas placas que você pode juntar nelas. Existe um site que é o shieldlist.org. Eu contei lá 317 shields diferentes, de fabricantes diferentes, que podem ser comprados pela internet. Como ele é um projeto Open Hardware, você pode... muita gente clonou esse projeto, então pegou um Arduino original, fez alguma modificação, acrescentou alguma coisa, tirou alguma coisa, fez algo diferente, só não pode chamar de Arduino, mas fora isso o resto do projeto é igual, e tem um monte deles na internet, um monte. Infelizmente hoje está acontecendo, coloquei isso aqui para comentar, está acontecendo um problema legal dentro do pessoal, por causa que o Arduino na verdade virou um nome, uma marca registrada na Itália, e começaram a produzir, e o pessoal da Itália licenciou uma empresa nos Estados Unidos, que é o Arduino.org, a fabricar essas placas. E hoje eles estão em disputa judicial para saber quem é que vai levar o nome do Arduino, por causa que eles estão discordando sobre quem é realmente o dono do negócio. No site do Arduino existem 21 modelos diferentes hoje para você comprar, desde dentro daqueles 4 lá e mais um monte. E no Arduino.org são 12 modelos diferentes, alguns deles são os mesmos. Fora o Arduino, existem uma série de outras placas de desenvolvimento. Eu trouxe um exemplo aqui que chama Launchpad. Aqui é a mesma coisa, você tem o Launchpad padrão, que é o MSP, o Launchpad que é o Tiva e o Hércules, são placas de desenvolvimento também que não são compatíveis com o Arduino, mas eles seguem mais ou menos a mesma filosofia. A diferença é que esses aqui são suportados pela Texas Instruments, que é uma empresa que já fabrica, também grande fabricante de chips e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, eles bancam, vamos dizer assim, uma parte desse custo para você poder aprender a tecnologia deles. Então, por exemplo, enquanto um Arduino custava 20 euros, esse aqui custa 10 dólares. E os outros custam 19 dólares cada um. 20 dólares cada um, desculpa. Então, tem aqui também para vocês verem. E aí falando, então, ele foi desenvolvido pela Texas. Na verdade, são 16 modelos diferentes, divididos em 4 categorias. Cada um daqueles modelos que eu mostrei é uma categoria diferente. E eles também têm shields, só que eles chamam de Booster Packs, que é mais ou menos o mesmo conceito, que é um acessório que você pode plugar na tua plaquinha e para ter uma funcionalidade a mais. E um montão de outros placas de desenvolvimento diferentes. Se você buscar na net, você vai achar um monte de tipos de placas diferentes, que não são Arduinos, que não são Launchpads. Existe uma gama muito grande de opções aí. Por exemplo, eu peguei 3 aqui. Esse aqui é o Propeller. Ele a diferença dele, por exemplo, por mais que pareça a diferença dele é que ele é multicore. Enquanto você pega, esses hardware são bem simples, mas esse aqui já tem 8 cores dentro dele. Esse aqui, ele já é uma placa da Cypress. A Cypress fabrica também alguns tipos de chips mais especializados. Ele não chega a ser um FPGA, o pessoal que já mexe mais aqui não está aqui hoje, mas para eles terem uma ideia, ele é um misto de vamos dizer assim, ele é um microcontrolador que você consegue reconfigurar ele internamente. Além de todas as facilidades que você já tem, internamente você consegue por software reconfigurar. E esse aqui é meio novidade um pouco no mercado, que é o SP8266.
Ele é um microcontrolador também, tem memória, ele é um pouquinho menor do que os outros, vocês podem ver até comparar com uma moeda aqui. E ele já vem embutido nele, vem o Wi-Fi. Então eles têm também algumas coisas, muita coisa também, para vocês terem uma ideia. O Propeller, ele é um pouquinho mais caro, ele custa $50. Esse aqui, a Cypress também dá uma banca para você aprender, ele custa $4. E esse aqui você vai encontrar, principalmente na China, porque isso aqui é uma variante chinesa, você vai encontrar por volta de R$3,50 também, alguma coisa assim, eles são super baratos. Fora isso, você vai ter, vou dar uma turbinada, já que o pessoal deu um tempo a mais para mim hoje. Só vou comentar rapidinho. Fora isso, fora as placas de microcontroladores, outras vezes que eu vou falar, eu vou focar mais nelas, mas só para vocês saberem que existem as microprocessadas. São placas já maiores, com maior capacidade, elas já vêm ou rodam um sistema operacional, rodam com Linux, rodam com Arduino. Eu nunca vi, mas já me falaram que roda com Windows CE. Nossa, meu Deus. Pois é. Daquele jeito. Não sei, eu nunca vi, dizem que pode. Então elas podem ser programadas com qualquer linguagem do sistema operacional, porque na verdade você está rodando um Linux lá dentro, completo, então você pode programar em Python, em Ruby, em Perl, em Java, em Node, na linguagem da tua preferência. E diferente de um computador, ele tem algumas interfaces específicas para acessar o hardware. As portas de comunicação, as portas de I/O, as portas de expansão, tudo mais. Tem algumas APIs para isso. Aqui é o exemplo mais comum que o pessoal já ouviu falar, que é o Raspberry Pi. Esse aqui já é o modelo 2, ele tem um hardware um pouco melhor do que a versão anterior, que eu tenho aqui para vocês verem a versão 1. E ele, como é que ele é hoje? Ele tem um processador ARM, versão 7. O ARM é o processador que equipa 99% de todos os smartphones e todos os tablets. Tem 1 GB de memória, só para comparar com o modelo anterior. O modelo anterior tinha um processador ARM versão 6 de 700 MHz com 512 de memória. Ele não tem um armazenamento próprio, mas você pode ligar um cartão SD nele. Então você espeta, tem um cartão SD que está com Linux instalado lá dentro, ele roda a partir desse cartão. E ele já tem porta Ethernet para rede, porta USB e porta HDMI que você pode ligar numa TV, por exemplo. Fora esse, também bastante popular, o BeagleBone Black, que é esse aqui. Ele já é um hardware, tem o mesmo conceito, roda Linux, aquele negócio todo, mas é um hardware um pouquinho diferente. Ele já é um hardware. Hoje, o Raspberry chegou mais próximo dele. Mas antes ele era um hardware bem mais poderoso na época do lançamento do que o Raspberry. Ele é um ARM A8 de 1 GHz, tinha a mesma memória, que era 512. Você não precisava ter um cartão para ligar nele, ele já vinha com memória para você gravar sistema operacional tudo com 4 GB. E aí a mesma coisa, porta de rede, cartão, mais uma expansão para cartão USB, para cartão SD, USB, saída de vídeo. O grande diferencial dele, só para vocês terem uma ideia, ele tinha 2 microcontroladores juntos. Então imagina, dentro daquela placa você já tinha a placa e você já tinha o equivalente a 2 Arduinos lá dentro. Tudo na mesma placa. E existem muitas outras opções do mesmo jeito das microprocessadas, nas microcontroladas. Você também tem todas essas, um monte de opções que você pode trabalhar. Peguei e separei algumas daqui. Você tem o Banana Pi, que é a versão chinesa do Raspberry. Você tem, por exemplo, a Olimex, que é uma empresa também europeia que fabrica uma série de placas. E aí eles têm um monte também de opções de placas microprocessadas. Tem um pessoal que trabalha com roteadores, porque na verdade dentro do roteador aqui você vai ter um hardware muito parecido com isso, ou com aquele, ou com o Raspberry. Então o pessoal pega, desmonta o roteador e aproveita, vamos dizer, o núcleo dele para trabalhar com hardware. Também só para vocês terem uma ideia, o Banana Pi na China mais ou menos está custando $35. Essa placa aqui da Unimax está custando 45. E se você quiser trabalhar com desmontar o teu roteador, você consegue comprar um baratinho aqui por R$70. Bom, e aí o pessoal sempre pergunta, mas tá, eu tenho placas microcontroladas, placas microprocessadas, por onde eu começo? Bom, minha opinião pessoal, tá, gente? Só para vocês terem ideia. Placas microcontroladas, Arduino e companhia. Elas são mais fáceis de aprender, por causa que é um hardware mais simples.
ela usa, principalmente o Arduino, tem uma quantidade bem grande de shields. Então, eu quero ligar uma placa de rede, eu quero ligar um Wi-Fi, eu quero ligar ele para acender uma lâmpada, quero abrir uma porta, quero botar no carrinho, tudo mais. Tem um monte de opções e normalmente o que acontece? Elas realizam tarefas específicas. O que quer dizer? Dá para rodar uma função nela, normalmente. Eu vou fazer uma função. Eu vou fazer ele controlar uma porta, eu vou fazer ele controlar um sistema, eu vou fazer controlar um dispositivo qualquer. Eu não trouxe aqui, mas eu estou com uma outra placa me controlar que a gente vai instalar na porta da frente, que vai controlar a porta. E sempre normalmente uma única função. O máximo que eu consegui chegar a fazer com um tipo de placa desse foi montar um sistema de alarme, mas mesmo assim ainda é uma função. Vai ligar, desligar, tem alguns sensores para porta, para janela e tal, mas não passa muito disso. As placas microprocessadas, elas já têm muito mais, já tem muito mais, como dizer, opções, porque você consegue rodar você consegue construir um aplicativo completo para rodar lá dentro. Inclusive, muita gente acaba usando isso para aplicativos gráficos. Então, você pega, bota uma placa dessa, liga numa TV, você tem um aplicativo que você pode ver, por exemplo, tem versões de Linux para centrais multimídia e coisas desse tipo. E, além de todo o conhecimento do hardware, você acaba tendo que conhecer um pouquinho do SO para trabalhar com elas também. Então, além de eu ter que conhecer do equipamento, da placa, ainda preciso saber um pouquinho de Linux, alguma coisa assim para poder programar em cima dela. Então, assim, se você for simplesmente só aprender eletrônico, o básico e tudo mais, um Arduino ou uma placa dessa seria ideal, porque é mais simples de aprender. Agora, se você já quer desenvolver um projeto um pouco maior, ou alguma coisa mais complexa, vai envolver multimídia, alguma coisa, uma placa microprocessada já seria o ideal. Bom, gente, hoje foi mais ou menos isso aí que eu tinha para apresentar. Eu ia falar perguntas, mas acho que o pessoal vai querer cortar aqui fora, então a próxima vez eu falo um pouquinho mais sobre essas placas. Gente.